Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o universo dos splashes líquidos, que sem dúvidas é um recurso que deixa as nossas imagens ainda mais criativas e mais encantadoras. Porém, o universo dos splashes não é algo muito simples através dos métodos tradicionais e daqueles hackzinhos que se ensinam aí como dicas muito superficiais para serem utilizados nas nossas imagens. O que eu fiz foi desenvolver um método profissional, que é o Splashes Pro, onde você vai poder ter resultados super realísticos e com uma qualidade muito incrível, de uma forma fácil, de uma forma prática e que vai dar muito mais fluidez ao seu fluxo de trabalho, fazendo com que você possa ter esse resultado encantador que são dos splashes, sem complicação e de uma forma muito surpreendente. Então, eu já separei aqui uma imagem onde nós vamos aplicar alguns splashes e nós vamos ver como isso pode ser feito de uma maneira muito encantadora e muito realística. Primeiro, eu separei aqui uma garrafa de água mineral, já está composta aqui em um fundo branco, e eu vou mostrar aqui o que é que normalmente se ensina por aí como técnica para fazer a aplicação de splashes. Normalmente se carrega uma imagem como essa aqui, que já tem aqui um fundo branco, e a gente vai aplicar aqui a mudança do modo de mesclagem, tirando do modo normal, e nós vamos colocar aqui no modo multiplicação. E aí a gente vai fazer aqui algumas avaliações. Observem que aqui eu vou ter, nesse caso aqui, como eu estou aplicando no fundo branco e sobre a imagem, a gente vai ter aqui algumas características que vão deixar muito a desejar. A gente tem aqui a ausência de texturas, a gente tem apenas a parte escura da coloração aqui do splash que a gente fez a sobreposição e que deixa muito a desejar em nível de detalhes e em nível de realismo. Então a gente tem apenas uma sobreposição aqui que não retrata exatamente aquilo que aconteceria se eu tivesse fotografado esse splash líquido sobre essa garrafa. Então a gente vai começar aqui agora a utilizar o método Splashes Pro, onde a gente tem diversos recursos. Primeiro, se você é aluno do Criatividade Mágica, você vai ter a possibilidade de, embaixo do vídeo, você fazer o download das ferramentas que a gente vai utilizar aqui. A primeira delas vai ser a paleta mágica, que está aí o link embaixo do vídeo para que você possa fazer o download, caso você seja aluno do Criatividade Mágica. Então, uma vez que eu selecionei aqui a ação paleta mágica, eu vou aqui agora dar um play e ele vai pedir para que eu determine qual a cor que eu quero selecionar. Então eu vou selecionar aqui o mesmo tom de azul da garrafa, vou selecionar aqui um tom de azul, e uma vez que eu seleciono o tom de azul, a paleta mágica vai me gerar aqui não apenas o tom que eu selecionei, mas também 3 níveis de tinte, ou seja, de partes mais brilhosas, de partes mais luminosas da minha cor, como também vai me gerar aqui 2 shades, ou seja, 2 tons de sombra da mesma cor. Uma vez que eu criei aqui a minha paleta a partir da cor da garrafa, eu vou posicionar aqui sobre a camada da pasta aqui da minha garrafa, e eu vou agora criar uma nova camada de cor sólida. Selecionei aqui uma nova camada de cor sólida e eu vou mover aqui o meu painel aqui de cor e vou selecionar exatamente o tom que foi selecionado a partir quando eu piquei lá o tom de cor da garrafa. Então, uma vez que eu clico aqui, eu vou ter agora uma camada de cor sólida na mesma cor do tom da garrafa que eu selecionei. Vou vir aqui na máscara dessa camada e com Ctrl I para os usuários de PC, Command I para os usuários de Mac, eu vou inverter essa minha máscara para que ela não revele essa camada. E aí eu vou selecionar agora aqui um dos pincéis. Eu tenho vários nos Splashes Pro, eu tenho diversos tipos de materiais, como vocês podem observar. Eu vou fechar aqui a pastinha e a gente tem aqui, ó, sucos, água, vinhos, óleos, leites, chocolate, tintas, porque cada um desses materiais tem um comportamento diferente em função das suas características físicas, como eu já falei antes, do nível de transparência, do índice de refração, uma série de características físicas que faz com que esses splashes tenham características diferentes. Então eu vou selecionar agora aqui, eu tenho centenas de pincéis para cada um dos materiais líquidos, eu tenho centenas e centenas de pincéis aqui, como vocês podem observar, e aí eu vou agora
selecionar aqui esse pincel. E agora eu vou verificar se eu estou aqui com o fluxo em 100%, a opacidade em 100%, e vou verificar se a cor branca está no primeiro plano. Uma vez que eu estou aqui com a minha máscara da camada de cor sólida selecionada, eu vou mover aqui um pouco a imagem para cá, e eu vou agora ter aqui a característica do pincel de poder inverter o meu pincel no eixo X, e aí eu vou ter ele nessa nova posição. Eu também poderia rotacionar o meu pincel, poderia ter qualquer outro tipo de alteração, como também achatar e ter diversos recursos que são características dos pincéis. Esses pincéis, eles vão ter a característica de recursos 3D e vocês vão ver o porquê. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui e vou pintar. Esse não é o resultado final do meu splash, mas se eu comparar o meu splash com o outro aqui, eu vou ver que eu tenho, no meu pincel aqui do Splashes Pro, eu tenho um nível de detalhes muito mais rico, muito mais realístico do que eu teria se eu apenas colocasse uma imagem e mudasse o modo de mesclagem, como eu demonstrei para vocês. Então, uma vez que eu fiz o primeiro pincel aqui, eu vou desabilitar aqui a imagem que eu sobrepus. A primeira coisa que eu vou fazer após aplicar aqui o meu pincel, eu vou mudar esse meu modo de mesclagem aqui para multiplicação. Uma vez que eu agora mudei o modo de mesclagem para multiplicação e eu já tenho o pincel aplicado na minha máscara, eu vou duplicar essa camada e eu vou dar 2 cliques aqui na camada de cor sólida e vou alterar aqui a cor para o tinte mais alto aqui que foi gerado pela minha paleta mágica aqui. Então, vou selecionar e ele vai me dar esse resultado. E agora começa o método a ser aplicado de uma forma mais clara para vocês. Uma vez que eu venho agora aqui com a tecla Alt pressionada para os usuários do PC ou Option para os usuários de Mac, eu clico aqui na minha máscara e ele vai me mostrar aqui apenas a máscara que eu apliquei do pincel. Eu vou vir agora aqui em Imagem, Ajustes e Níveis. E eu vou fechar bastante aqui agora o preto, ó. E quando eu fecho aqui o preto, eu vou ter agora apenas as áreas mais brilhantes da minha imagem, que é a imagem gerada pelo pincel dos Splashes Pro. Eu vou fechar um pouco mais aqui, e aí eu vou ficar apenas com as partes mais brilhantes. E agora eu vou pressionar a tecla Alt para os usuários do PC e Option para os usuários de Mac, e vou clipar essa camada de cor sólida de cima na camada de cor sólida de baixo. E vou duplicar essa camada para facilitar aqui o meu processo. Também vou clipar essa segunda camada. Vou desabilitar ela temporariamente e essa primeira camada aqui que eu apliquei o tinte, eu vou inverter a minha máscara aqui, ó. Então, eu inverti aqui a máscara pressionando Ctrl I para os usuários de PC e Command I para os usuários de Mac. E agora eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada para sobreposição ou overlay. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra camada, só que agora eu vou pressionar 2 vezes aqui na camada de cor sólida e vou selecionar aqui essa cor mais escura, que é a cor da sombra mais densa, mais escura, gerada pela minha paleta. E vou mudar também esse modo de mesclagem aqui para sobreposição. E agora eu tenho o meu splash com uma riqueza de detalhes, eu tenho todos os brilhos, eu tenho todas as sombras, e aí eu tenho também toda a textura do meu splash. Uma vez que eu criei agora esse primeiro splash, para que eu crie o meu segundo splash, vai se tornar muito mais simples. Eu vou selecionar aqui a camada superior de cor sólida, vou manter a tecla Shift pressionada e vou clicar aqui na camada inferior. E vou criar uma pasta, e nessa pasta eu vou dar a ela o nome de Splash 01. Ok, se eu duplicar agora esta camada aqui, eu vou poder fazer um splash do outro lado, pressionando Ctrl T para os usuários de PC e Command T para os usuários de Mac. Vou clicar aqui com o botão direito e vou dar aqui um flip horizontal. Flipei e agora eu posso mover essa pasta para o outro lado aqui e agora eu tenho 2 splashes. Eu posso também Ctrl T novamente para os usuários de PC e Command T para os usuários de Mac e posso fazer o flip aqui vertical. Ok.
Se eu quiser adicionar um novo splash, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou agora dar um Ctrl J aqui e eu vou agora fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na camada de cor sólida, aqui já é a pasta duplicada, ó. Tem aqui Splash 01, vou colocar aqui Splash 02. E na parte de cima, Splash 03. E eu vou agora zerar aqui, eu vou clicar aqui na minha máscara. Como eu estou com a cor do segundo plano aqui preta, eu vou pressionar Ctrl para os usuários de PC e Command para os usuários de Mac, mantenho a tecla pressionada e seleciono aqui Backspace para os usuários de PC ou Delete para os usuários de Mac e vou aqui zerar a minha máscara aqui e deixar ela uma máscara negativa. Ok, vou agora selecionar aqui um novo pincel. Vou selecionar esse pincel aqui superior e quando eu seleciono aqui a minha camada de baixo, ó, que eu agora, deixa eu minimizar aqui esse painel, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso rotacionar o meu pincel, rotacionei o pincel, vou rotacionar um pouco mais, colocar ele aqui, ó, e vou diminuir o tamanho do pincel, mantenho Ctrl e Alt para os usuários de PC, Ctrl e Option para os usuários de Mac e vou diminuir aqui o tamanho do meu pincel. E aí, ó, quando eu dou um clique aqui, ó, verifico se a cor branca está no primeiro plano e estou na máscara da camada de cor sólida base do meu splash. Venho aqui, ó, pintei aqui novamente, já tenho um novo splash e aí eu vou fazer o mesmo processo. Ó, vou manter a tecla Alt para os usuários de PC, Option para os usuários de Mac, clico aqui na minha máscara e arrasto para a máscara de cima. Ele vai pedir para que eu confirme, eu vou dizer sim. Vou manter a tecla Alt pressionada para os usuários de PC e Option para os usuários de Mac. Clico aqui na minha máscara e vou fazer o mesmo processo. Ó. Vou ajustar aqui os níveis e vou fechar agora aqui na mesma forma que eu fiz anteriormente. Ó. Agora, mantenho a tecla Ctrl pressionada, pressiono a tecla I para os usuários de PC, tecla Command para os usuários de Mac mais a letra I, inverto aqui e agora eu vou fazer a mesma coisa com a camada superior. Vou manter a tecla Alt pressionada para os usuários de PC, Option para os usuários de Mac, cliquei aqui na minha máscara, arrastei para cima, confirmo aqui com sim e vou inverter aqui a minha máscara novamente com Ctrl I para os usuários de PC, Command I para os usuários de Mac. E agora eu já tenho aqui a seleção da garrafa que eu tinha feito anteriormente, então agora eu posso clicar aqui com a tecla Ctrl para os usuários de PC e Command para os usuários de Mac na seleção aqui da garrafa e eu posso criar aqui uma máscara negativa mantendo a tecla Alt pressionada para os usuários de PC e Option para os usuários de Mac, clico aqui no ícone de máscara e aí eu vou tirar da frente da garrafa e a mesma coisa eu posso fazer para os splashes de baixo. Ó. Eu posso manter a tecla Alt pressionada, arrastei a máscara para cá e a mesma coisa eu vou fazer com o Splash 01, que é o splash da direita. Eu já tinha anteriormente aqui colocado também outras garrafas. Ó. Então, essas outras garrafas, elas estão numa perspectiva aqui de mais distância aqui em relação ao primeiro plano. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, eu já tenho as duas garrafinhas aqui selecionadas, que eu fiz anteriormente, mantenho a tecla Ctrl pressionada, clico aqui nessa camada e eu tenho a seleção das duas garrafas. Então eu venho aqui no Splash 01 e eu vou manter a tecla Ctrl pressionada porque eu estou com a cor de fundo aqui, a cor de segundo plano, a cor preta. Então eu mantenho a tecla Ctrl pressionada, cliquei aqui na máscara da pasta do meu Splash 01 e aí eu vou lá em Backspace, ou no caso a tecla Delete para os usuários de Mac, e aí eu tirei totalmente o Splash aqui da frente da garrafa. Se eu quiser dar uma transparência para que esse Splash passe por trás da garrafa, ao invés da cor preta, eu vou colocar aqui um valor de 45% de brilho, e aí eu tenho esse cinza. E aí quando eu mantenho a tecla Ctrl pressionada e eu clico aqui na minha máscara, ele vai me dar um efeito de transparência aqui para essa garrafa. A mesma coisa, observem que eu posso ter também na outra
no outro lado aqui. Então, para que isso aconteça, eu preciso vir aqui no outro splash aqui que eu gerei do outro lado e eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Mantenho a tecla Ctrl pressionada, preenchi com 50% de cinza e agora eu vou desabilitar aqui a minha paleta e vocês vão poder observar que a gente agora tem um splash com todos os seus detalhes, com toda a riqueza de textura, com todos os seus brilhos, com todas as suas sombras, sem aparecer aquele efeito falso, aquele efeito fake que a gente teria se a gente aplicasse simplesmente o splash aqui como imagem, mudando o modo de mesclagem. Neste primeiro exemplo, vocês puderam ver como a gente utiliza os recursos dos pincéis de alta resolução Splashes Pro em uma imagem que tem o fundo branco e apenas uma tonalidade do objeto, que no caso foi a nossa garrafa com a tonalidade azul. Agora a gente vai ver em uma imagem onde o objeto de primeiro plano tem mais de uma cor e onde a gente tem também um fundo mais complexo de como a gente vai utilizar estes mesmos recursos. Então eu já tenho aqui uma imagem de uma lata de cerveja com um fundo que tem uma coloração verde. Então, a gente agora vai fazer a aplicação dos nossos pincéis Splashes Pro. Eu vou selecionar esse pincel aqui de baixo e a gente vai criar uma nova camada aqui de cor sólida. Neste caso, ao invés de utilizarmos a paleta para a gente identificar uma cor, a gente vai fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, vou tirar aqui vou zerar aqui o H, vou zerar aqui a saturação e eu vou ter agora aqui um tom branco porque eu estou com 100% de brilho. Eu vou agora mudar aqui e vou colocar 65% de brilho e nesta camada aqui de cor sólida eu vou mudar esse modo de mesclagem aqui para luminosidade. Vou aqui inverter a minha máscara com Ctrl I para os usuários de PC e Command I para os usuários de Mac. Vou selecionar aqui o meu pincel, vou verificar se eu estou com a cor branca, vou verificar se eu estou com fluxo de 100% e opacidade de 100%, vou posicionar o meu pincel no local desejado, vou rotacionar ele aqui e vou colocar ele em uma posição que eu quero que ele passe por trás e pela frente da minha lata. Então eu vou clicar agora aqui e vou desenhar o meu pincel. Observem que a gente não tem aí o resultado desejado novamente. E aí a gente vai fazer novamente aquele mesmo processo. Eu vou duplicar e eu vou agora fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar duas vezes aqui na minha camada de cor sólida e eu vou trazer aqui para algo em torno de 15% de brilho. Vou aqui pressionar a tecla Alt para os usuários de PC e Option para os usuários de Mac. Vou clicar aqui na minha máscara e vou fazer aquele mesmo processo. Ó. Vou vir aqui em Ajuste, Níveis e vou novamente fechar aqui os pretos. Ó. Fechei aqui os pretos. Vou mudar esse modo de mesclagem aqui agora para multiplicação. E vou vincular e clipar a minha camada superior sobre a camada inferior. Vou duplicar agora esta camada, vou novamente aqui clipar e vou fazer o seguinte, eu vou clicar duas vezes aqui e vou trazer para 100% de brilho essa nova camada. E uma vez que eu dupliquei aqui a minha camada e alterei a cor e inverti a máscara, eu agora tenho que utilizar o modo de mesclagem Screen. E agora eu vou poder observar alguns detalhes importantes. Ó. Vou dar um zoom aqui e observem o seguinte, ó, que eu tenho todos os níveis aqui de baixas luzes, de tons médios, de textura, de altas luzes e o meu splash está interagindo diretamente com a cor do fundo, como também está interagindo com as cores constantes aqui na lata, que é o objeto de primeiro plano da minha composição. E agora vem outra questão muito interessante. Eu estou aqui com o fundo verde e o meu splash está interagindo diretamente com o fundo verde que eu tenho na minha imagem. Porém, se eu alterar aqui a cor do background e eu colocar aqui um azul, observe que o meu splash automaticamente passou a interagir com essa influência cromática e luminosa que vem do background. A mesma coisa se eu mudar para qualquer outra cor aqui, ó. A partir do momento que eu vou alterando aqui as cores, o meu splash vai interagindo diretamente com a cor que esteja no fundo. E agora, pessoal, caso eu queira adicionar um outro splash aqui, ó, já selecionei aqui um outro pincel. Eu tenho aqui um novo pincel aqui que eu selecionei aqui nos Splashes Pro.
eu vou vir aqui nas propriedades do pincel, eu vou inverter aqui a sua posição, flipar aqui no eixo Y, vou rotacionar um pouco aqui, ó, vou aumentar um pouco o tamanho dele. E tudo que eu vou ter que fazer agora é o seguinte, eu já tenho aqui a pasta com o Splash 01, eu vou com Ctrl J para os usuários de PC e Command J para os usuários de Mac, e eu vou duplicar essa mesma pasta. Eu vou colocar aqui o nome dela de Splash 02. E aí eu vou fazer aquele mesmo processo. Eu vou pegar aqui, clicar aqui na máscara, vou preencher ela de branco, mantendo a tecla Alt pressionada, porque eu estou com a cor do primeiro plano aqui em branco. Mantenho a tecla Alt pressionada, Backspace para os usuários de PC, mantenho a tecla Option para os usuários de Mac e Delete para os usuários de Mac. Preencho aqui a minha máscara de branco. E vou agora, as outras máscaras aqui, eu vou fazer o preenchimento delas de preto. A cor preta está no segundo plano, mantenho a tecla Ctrl para os usuários de PC, Command para os usuários de Mac, tecla Backspace para os usuários de PC, Delete para os usuários de Mac e repito o processo aqui nas demais camadas aqui que compõem o meu Splash. Seleciono aqui a minha máscara da camada base do meu Splash, pinto aqui o meu pincel e vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Mantenho a tecla Alt pressionada para os usuários de PC, Option para os usuários de Mac, puxo aqui para cima onde eu tenho a minha camada de cor sólida, mantenho a tecla Alt pressionada para os usuários de PC e a Option para os usuários de Mac, e vou novamente vir aqui, ó, e fazer o ajuste dos níveis, fechar o nível aqui do preto, ok, vou copiar a máscara aqui para a camada de cima, com a tecla Alt para os usuários de PC e Option para os usuários de Mac, coloquei lá, confirmo, agora eu vou inverter e aí eu tenho agora mais um Splash já desenhado e agora tudo que eu tenho que fazer é colocar aqui a máscara, ocultando aqui a minha lata de cerveja. Selecionei aqui a cerveja, vim aqui na camada de cerveja, mantive a tecla Ctrl para os usuários de PC, Command para os usuários de Mac, venho aqui na minha pasta e vou com a tecla Ctrl pressionada, vou agora apagar, Ctrl para os usuários de PC, Command para os usuários de Mac, e agora eu tenho dois splashes feitos de uma forma rápida, sem recorte, de uma forma realística, interagindo com o fundo, e se eu alterar de volta aqui a cor do meu fundo para o verde, ele vai estar, todos os splashes vão estar interagindo com o fundo. Então, como vocês puderam ver, é um método que proporciona um resultado super realístico, super profissional e no qual você vai ter uma infinidade de pincéis à sua disposição, todos eles em alta resolução e obtendo um resultado super profissional de uma forma muito rápida. Nas próximas aulas a gente vai ver a utilização de outros líquidos como vinho, como suco, como chocolate, leite, etc. Dessa mesma forma, nesse mesmo método, utilizando recursos que apenas vocês vão encontrar nos Splashes Pro dentro do curso Criatividade Mágica. Um grande abraço e até a próxima!